Oi, minhas lindas! No vídeo de hoje eu vou trazer um tema um pouquinho diferente do que eu costumo falar aqui, que normalmente é beleza e maquiagem, mas o que eu vou falar aqui é o que eu vivencio no meu dia a dia e eu acho importante trazer um tema onde alguém pode assistir, pode se identificar e sentir que não tá sozinho, que isso acontece até com pessoas que a gente nem imagina. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho da depressão e da ansiedade. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, porque é complicado eu falar a questão de sintomas, porque cada um sente os sintomas de uma maneira. Então não tem como eu dizer que os sintomas da depressão é X e Y e Z, porque você pode sentir ou só um, ou só outro, ou todos eles, e cada um passa pela depressão de uma forma. A questão aqui é não se comparar, mas e sim talvez se identificar e perceber que não está sozinho. Bom, eu descobri a minha depressão já há muito tempo. A minha mãe teve depressão já na época que ela estava grávida de mim. E eu convivi vendo muito isso. Eu convivi vendo ela ter crises de pânico, eu convivi vendo ela ter crises onde ela tinha que ligar pro meu pai, sair do trabalho e vir atender ela e tudo mais, dela ir em vários médicos, tomar remédio, faixa preta e tudo isso. Isso tudo fez parte da minha infância, de ver tudo isso. Porém, eu era uma criança e eu não entendia muita coisa do que estava acontecendo. Mais ou menos ali com 16 para 17 anos, eu descobri a depressão e quando você descobre a depressão, normalmente, pelo menos pra mim, eu não aceitei. Eu achava que era só uma tristeza, que ia passar, ou que eu tava ruim por alguma coisa que tinha acontecido e tudo mais. Só que a coisa começou a se agravar quando eu percebi que não era um sintoma momentâneo, e sim uma consequência de uma vida, do que eu estava vivendo, entendeu? Passava dias e eu continuava com aqueles mesmos sintomas, eu continuava vivenciando aquilo. Então foi onde eu comecei a enxergar que, na verdade, aquilo era uma depressão. Só que eu não aceitava porque eu achava que depressão era uma palavra muito forte. E foi bem numa época onde as pessoas começaram a falar que, nossa, a depressão tá sendo a doença do século, que não sei o que, todo mundo tem depressão e papapá e não sei o que. E por outro lado, tinha muitas pessoas que falavam, não, quem tem depressão é gente mais velha, é gente que precisa tomar remédio, e normalmente pessoas de mais idade, que jovens não tinham isso e não sei o que. Então, eu não conseguia admitir pra mim mesma que tinha depressão porque todo mundo mostrava o contrário, né? De que depressão era uma coisa só de gente mais velha e que não tinha por que eu estar assim. Então, por muito tempo eu achei que era só um sintoma momentâneo. E aí eu tive um pico muito grande de depressão, onde ela subiu assim num nível, só que eu não sabia que era depressão, eu não conseguia reconhecer exatamente esse sintoma. Só que eu tava muito mal. E daí nessa época eu fui num médico, num neurologista, ele me receitou um medicamento, eu tomei e assim, não fez efeito, só que eu também não dei muito tempo pra fazer efeito. Eu tomei ele acho que por, sei lá, um mês e fiz um parão, porque eu sempre fui muito preconceituosa com remédios, principalmente remédios controlados. Eu não gostava, eu queria, tipo, que meu corpo fosse natural, que eu não tivesse que tomar essas coisas. E eu pensava que se porventura eu tivesse com depressão, eu poderia tranquilamente passar por isso sozinha, ou enfim, desculpa, focando em outras coisas. Passou esse pico, minha depressão estabilizou, meio que voltou ao normal, e eu não fiz uso de remédios. Aí eu comecei a ter insônia e comecei a ficar muito agitada, foi onde eu comecei a desenvolver a ansiedade, e também eu só descobri que era ansiedade esse ano. Até ano passado eu não sabia. E foi mais ou menos ano passado onde eu tive que começar a tomar medicação para dormir, porque chegava de noite eu começava a ficar aflita, começava a ficar agoniada e eu comecei a ter crises de pânico também, onde acordava não, eu levantava no meio da noite desesperada e começava com palpitação, falta de ar, parecia que eu ia morrer, parecia que meu coração ia sair do peito, uma sensação horrível. E daí eu comecei a tomar medicação para dormir, as coisas estabilizaram e voltaram ao normal. Só que daí, nesse ano, eu comecei a sentir uma tristeza profunda, né? E uma vontade de só ficar em casa e tudo mais, que é a depressão. E ali eu já tinha sacado que era depressão.
Só que junto entrou a ansiedade, que eu não fazia nem ideia de que era isso. E basicamente, pra mim, qual era a diferença entre a depressão e a ansiedade? A depressão, basicamente, tu não tem motivação pra fazer nada, tu não sente vontade de fazer nada, tu só quer ficar enfiado na cama, tu não se sente útil pra nada, tu não se sente bom em nada. Muitas vezes na depressão acontece a famosa distorção de imagem, onde tu compara a tua vida com a vida de outras pessoas, tu compara a tua imagem pessoal com a imagem de outras pessoas, o teu trabalho com o de outras, e por aí vai, e a coisa só começa a afundar mais ainda. Por outro lado, a ansiedade é como se fosse a vozinha contrária da depressão, só que ela te empurra pra frente, só que um pra frente maldoso. Basicamente, se a depressão te faz ficar jogada na cama e não ter força pra levantar, pra viver, pra não ter ânimo pra nada, a ansiedade ela começa a te gerar uma culpa interna e você começa a se pegar com dois tipos de pensamento, misturando a depressão com a ansiedade. Que a depressão te faz ficar, ah, não, eu vou ficar aqui na cama, pra que levantar? Não tenho motivação pra levantar, vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui, pra que eu vou sair? Pra que as pessoas vão me ver, entendeu? Eu vou ficar aqui e tudo mais. E a ansiedade começa a gerar o contrário, que é, por que tu não levanta daí? Tira essa bunda da cama, sai daí, tu não presta pra nada, nem pra levantar pra tomar um banho. E então, tua cabeça começa a borbulhar com essas coisas e tu começa a entrar em paranoia e tu não sabe mais o que tu faz. E tarefas simples, tarefas do dia a dia, como tomar banho, como se alimentar, como coisas do dia a dia, levantar, trocar de roupa, se tornam tarefas exaustivas, se tornam coisas cansativas e coisas muito difíceis. Para as pessoas que não estão passando por isso, parece baboseira, parece conversa de gente preguiçosa, só que não é, é uma batalha diária. Você trava uma batalha diária, principalmente quando você vive essas duas coisas, que é a depressão e a ansiedade. E até que um dia, eu sempre tive pensamentos assim, meio ruins em relação a terminar com a vida, mas nunca tinha chegado a tomar uma atitude, até que eu tive minha primeira tentativa de suicídio. E isso me chocou muito, muito, me deixou assim meio que paralisada, porque a tentativa de suicídio normalmente sempre acontece numa crise, ou numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, num momento que você tá perturbada. E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui para as pessoas que nunca tiveram e não entendem muito o que acontece quando uma pessoa quer tirar a própria vida, gente. Ninguém quer tirar a própria vida, ninguém quer morrer, ninguém tá afim de se matar. A gente quer acabar com a dor, entende? Só que a gente vê que o único jeito de acabar com a dor é se suicidando. A gente sente uma dor insuportável dentro do peito, uma coisa que machuca, que aperta demais. E a gente pensa que o único jeito de acabar com aquilo ali é a morte. Então a gente não quer acabar com a vida de fato, só que é um momento tão de desespero que muitas vezes a gente não consegue pedir ajuda pra alguém, a gente não consegue chegar numa pessoa e dizer, pelo amor de Deus, me ajuda, vai acontecer alguma coisa, eu não tô me sentindo bem. Até porque tem muita gente que passa por isso e tem pessoas ao redor que não levam isso a sério, que pensam, ah não, calma, vai passar, é só uma tristeza, olha, tua vida é linda, tua vida é maravilhosa e não sei o que. E sim, não tem nada a ver com ter vida maravilhosa, não tem nada a ver com ter uma boa casa, uma boa família, com ter dinheiro. Gente, esses artistas famosos que acabaram tirando a própria vida, como o Chorão, como o Avicii, gente, essas pessoas tinham muito dinheiro, essas pessoas tinham família, essas pessoas tinham o que a gente chama de tudo, de a vida perfeita. E por alguma razão elas acabaram tirando a própria vida. Ou seja, depressão não escolhe conta bancária, depressão não escolhe família perfeita, depressão não escolhe se a pessoa é bonita ou não. Depressão, suicídio, ansiedade, isso não escolhe pessoa, simplesmente é uma doença muito séria e vem. E eu já escutei muita babaquice de gente, assim, ó, totalmente sem noção e desinformada. Eu já escutei gente falar que, não pra mim diretamente, né, mas já escutei gente falar que depressão era falta de rola. Gente, desculpa o palavrão, mas assim, foi exatamente essa frase que a pessoa falou. E assim, eu sinto pena dessa pessoa, porque ela não consegue ter um pingo de empatia, porque eu acho assim, ó, você não precisa passar pela depressão ou passar pela ansiedade para entender o que a pessoa tá sentindo, ou para pelo menos
compreender e se colocar no lugar dela e saber que o que ela tá vivendo é uma coisa difícil. Se você não sabe o que que é, não entende, cara, o Google tá aí pra isso, pesquisa. E se fosse brincadeira, se fosse só uma tristeza que passasse, não teria tantos casos de gente se suicidando. E eu tô falando de gente jovem, eu tô falando de gente que tem toda uma vida pela frente. Tô falando de pessoas que tinham família do lado, pessoas que tinham condições financeiras para ir em psicólogo, para ir em psiquiatra, para ir nos melhores médicos e mesmo assim acabaram cometendo suicídio. Então, quando eu voltei ao meu estado normal, que passou a minha crise e eu me dei conta de que eu estava tendo uma tentativa de suicídio, mas foi um caso meu, um caso específico, tá? Não é com todo mundo que acontece isso. Eu entrei em choque e eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, assim, eu consegui pedir ajuda a tempo, eu consegui conversar, eu tive pessoas do meu lado que me apoiaram muito, graças a Deus. Então, eu acabei cedendo pro medicamento, que era uma coisa que eu não queria. Só que me falaram uma coisa muito importante, que foi assim, Bruna, não adianta de nada você tá querendo burlar a medicação, mas tá querendo tirar a própria vida. E eu parei e pensei e disse, isso faz todo sentido. Você que tá passando por isso, você não tá sozinho. Tem muita gente passando por isso. O problema não é você, o problema não é a sua vida. O problema é que é uma doença desgraçada que simplesmente aparece na vida da gente. Então, você não tem nada a ver com isso, não é uma coisa pessoal, você não tem problema nenhum. Se fosse assim, pessoas super famosas não teriam tirado a própria vida. E pra você que acha que isso é besteira, gente, repensa mais um pouco. Isso não é besteira, isso não é brincadeira. E como eu falei antes, você não precisa passar por essa doença para entender o que a outra pessoa tá sentindo, para ter um pouco de empatia, para conversar, para ser um pouco amigo e ser humano, porque a gente tem que ser humano, principalmente nessas horas que alguém precisa da nossa ajuda. E para finalizar esse vídeo, a pergunta principal: como conviver com esses sintomas? Como conviver com esse monte de coisa explodindo dentro da gente? Bom, gente, não tem um segredo, não tem uma fórmula secreta, infelizmente. Cada pessoa passa por isso de uma forma. Algumas pessoas precisam da ajuda de medicação, outras conseguem só com a ajuda de uma atividade física, outras com a ajuda de alguns familiares e amigos. Mas uma coisa que eu posso afirmar é: a gente trava uma batalha diária. E se eu fosse dizer, era assim, ó, viver dia após dia, entendeu? Porque a ansiedade faz a gente querer pensar muito, meu Deus, como é que vai ser a minha semana, o meu mês, a minha vida daqui pra frente. A gente pensa daqui 10, 20, 30 anos e coisas muito piores. Então, hoje eu tento focar em viver dia após dia. Eu acordo e penso, eu só tenho que viver mais hoje. E no outro dia eu acordo de novo, eu penso, eu só tenho que viver mais hoje. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar é que depressão, ansiedade não tem nada a ver com falta de religião ou com falta de Deus, mas eu me apeguei muito a Deus, eu me apeguei muito a Nossa Senhora, eu me apeguei muito a Santo Expedito, e eu não tenho uma religião específica, mas eu me apeguei e me ajudou demais, está me ajudando demais nesse momento. Então assim, ó, se apegue a coisas que você sente que vai ajudar. Se você sente que vai ajudar, conversar com amigos, fazer uma atividade física, dar uma volta, respirar, ter hábitos diferentes, faça o possível, se apegue nessas coisas. Eu acho que o fundamental pra gente conseguir travar essas batalhas todo dia é se apegar em coisas. É como se a gente fosse uma espécie de imã. Então a gente vai grudando em coisas, se apegando em coisas, porque, sinceramente, sozinho não dá, sozinho não tem como. É praticamente impossível. Então, não tenha vergonha de conversar, não tenha vergonha de se apegar em coisas que você sabe que vai te ajudar, não tenha vergonha de se apegar na sua família, de se apegar em Deus, de se apegar no que você acha. A questão aqui é se apegar em coisas que vão te ajudar, que vão te deixar bem. Então, se apegue em coisas que façam sentido pra você. Não esquece que você não tá sozinho e que tem pessoas que te amam. Pode ser até o seu cachorro, mas acredite, ele te ama muito. O teu pai, a tua mãe, o teu namorado, o teu marido. Tem pessoas
com certeza te amam, que querem você vivo. Então, nesse momento, se você não conseguir lutar por você, lute por essas pessoas. Que essas pessoas com certeza querem te ver viva, querem te ver bem. E saiba que isso uma hora vai passar. Tudo passa. Não há nenhuma tristeza que dura para sempre. Não há nenhuma crise que dura para sempre. Isso uma hora passa. E é isso, meus amores. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido de alguma forma para você. Eu abri meu coração aqui de verdade. Não é fácil realmente falar desse tipo de assunto, mas eu acho que eu posso estar ajudando outras pessoas, embora eu ainda precise de ajuda, né? Mas eu acho que se eu puder ajudar um pouquinho alguém, isso já é maravilhoso. Um beijo e até a próxima. Tchau!